Bom dia, tudo bom? Cara, você tá sem som pra mim. Ver se sai agora. Ah, agora saiu, agora saiu. Falha técnica. É aquela pecinha ali, que tá de É, boné, que usa boné. é, problema de BIOS. Já ouviu falar? Porque essa pecinha aqui também faz coisas inacreditáveis. É o bicho ignorante operando o sistema. É isso mesmo. E aí, meu irmão, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você, como é que tá, cara? Também, cara, também. Bem descansado, ontem eu fui dormir cedo. Hoje eu não fui dormir cedo. Não, eu achando que você ia falar a mesma coisa, cara. Soltei uma Não. bola aqui. Falei que o cara ia de viagem, tava aí final de semana aí. Ainda não consegui, cara. Ainda não consegui colocar tudo em dia. Eu tô É, na briga aqui. Mas foi por uma boa causa. foi bacana. Daqui a pouco recupera. Com Bom, certeza. bom dia a todos que estão chegando na live. A Sandrinha está aí de volta. Sandrinha, sentimos sua falta. Vamos começar mais um dia, né? Agradecendo. Cara, eu estava lendo uma passagem em Marcos 2 e fala muito sobre fé. Então, a gente veio falando 2 dias sobre essência e lá uma passagem assim curiosa, que é um momento que Jesus está numa multidão de pessoas, né? E as pessoas sabiam que eles estavam lá, então tinha muita gente querendo ter Jesus ali numa oportunidade. E aí os amigos pegaram um paralítico. Ó, pelo seu movimento, eu acho que vem coisa boa aí. Bem, só que ela tá fugindo. Tem que levantar pra pegar. Você pega aí, pega aí. Hoje é a ovelha branca da família. Oh, meu Deus, coisa mais linda, coisa fofa, cara. E aí, meu irmão, eu fico refletindo sobre essa cena, porque tá ali uma multidão querendo ter com Jesus um papo, né, uma oportunidade. E aí os amigos pegam um coxo, né, um paralítico e querem chegar até Jesus na fé de que Jesus podia curá-lo, né? Só que era tanta gente que eles não conseguiam chegar até Jesus. E aí eles enxergaram uma oportunidade por cima de uma abertura do local e ali foram descendo o amigo, né, o coxo. E Jesus vendo aquela cena ali, né, não só o perdoou dos pecados, mas como o curou. Para mim, isso é sinônimo de fé, de amizade, de companheirismo, de fazer pelo outro, né? Oportunidade que acredito que hoje temos na vida, né? Então, eu venho entrando num momento aí muito introspectivo, assim, olhando muito para dentro, mas sempre observando o que está por fora, né? Os meus movimentos eles estão sendo todos voltados nisso, né, cara? Que para mim tem enchido muito meu coração nas coisas nos sonhos que eu tenho, nas buscas que eu faço, mas sempre com o propósito de falar, caramba, cara, olha quanta gente eu estou ajudando, olha quanta gente eu posso ajudar ainda. E a gente sempre precisa de mais gente, né? No mesmo livro, esse livro da vida, fala que sobre a messe, né? Que a messe é muito grande, os operários são poucos. E são poucos porque optamos em ser poucos, né? Optamos em, às vezes, nos isentar da responsabilidade que temos como seres humanos um com os outros. Não é um papo fácil, não é um papo de religião, não é um papo de boca para fora, é um papo de realidade, cara, que às vezes eu vejo, eu vou analisando todos os cenários, né? Eu analiso a internet, eu analiso a vida real, né? A internet, ela tem muita ilusão, tem muita verdade, né? E se a gente não analisar os fatos, a gente acaba
se deslumbrando com algumas coisas que não é aquilo que a gente está vendo, né? É uma ponta só do iceberg. Então, o pensamento que fica é: se em todos os momentos que nós estamos sozinhos, nós pudéssemos entender que não estamos sozinhos, que tem alguém que está ali esperando só a nossa verdade para nos conduzir, eu acho que as coisas começam a melhorar. E como que a gente descobre isso? Claro que primeiro agradecendo a oportunidade, mas fazendo um convite. Eu não sei quem está aqui, qual é a fé de cada um, onde acredita, mas existe alguma coisa por trás de tudo isso. Está mais que comprovado, né? Hoje é espiritualidade e consciência mostrando que existe coisas além do que a gente enxerga, né? Visto é que estamos conectados em um aparelho que se conecta a um sinal que você pode usar a ferramenta que você quiser usar neste momento, você não vai enxergar onde que nós estamos conectados. É um sinal. Será que a gente não sente esse sinal, esse Wi-Fi de alguém muito maior do que nós, naquele momento que a gente está caminhando e algo fala lá no nosso íntimo: não vai por aí, não faz isso não tá certo. Ou você escuta: vai por aí, cara, dá o teu melhor, faz o que precisa ser feito. Então, minha reflexão é muito sobre isso, cara. Sobre, na minha fé, eu acredito muito no Espírito Santo, que é algo realmente que tá ali a todo momento do nosso lado. E aí, como os amigos levaram o coxo até Jesus, esse amigo que a gente não enxerga está aqui do nosso lado. E é só a gente entender que fazendo o que é de verdade, sendo de verdade, né, ele está aqui para nos auxiliar, nos conduzir para aquilo que a gente não nem sabe, né? Porque a gente acredita em muita coisa, cara. Só que a nossa visão ela é limitada. E esse nosso amigo que está do nosso lado, ele não é limitado, cara. Já está mais que comprovado. Então, isso serve para mim, isso serve para o Marcos, isso serve para qualquer pessoa, cara. Abrir o nosso coração, se permitir a viver a verdade da vida, que está aí nos nossos olhos. O mar é verdade, o sol é verdade, a chuva é verdade, as árvores são verdades, os animais são verdades. E o que acaba distorcendo tudo isso somos nós mesmos, cara. Pelas nossas ideias, pelo, né, às vezes o ego, muitos outros sentimentos que vai limitando a gente de viver essa verdade. Então, começa esse dia nessa reflexão, meu irmão. Boa. Você está falando de amigos na jornada e esse final de semana eu escutei uma história que eu já conhecia. E, cara, toda vez que eu escuto essa história, ela é muito profunda, né? Ela mexe bastante, assim, com, com vários... provoca vários sentimentos, né? E várias pausas, assim, de lembrar algumas coisas que aconteceram na vida. Mas a história é que tinha um homem andando pela praia e no céu dessa praia iam passando momentos da vida dele e do lado dele estava Jesus, né? Ou estava Deus, ou estava uma entidade, ou estava um ser muito elevado, né? Uma energia divina que estava ali do lado dele. E ele ia olhando e aquela pessoa andando ali junto com ele e vendo os momentos da vida dele, os momentos de trabalho, os momentos com a família, o nascimento de filho, as mudanças que a vida provoca, os trabalhos, enfim, o que quer que seja. E foram caminhando por um longo período. E em um determinado momento ele parou e começou a olhar para trás e as imagens da vida dele gravadas assim no céu fortemente. E, e aí ele começou a reparar que haviam sempre 4 pegadas na areia, né? Em cada momento que estava ali haviam 4 pegadas. Mas alguns momentos, cara, mais difíceis, haviam só 2 pegadas. E aí, quando ele percebeu isso, que ele olhou, ele virou e falou assim para essa entidade, para Jesus, falou: poxa,
estou reparando aqui que no decorrer da minha vida, eu tive momentos bem complicados, bem difíceis. E nesses momentos, só vejo duas pegadas na linha. No caminho todo eu vejo quatro, mas agora eu só vejo duas. Por que você me abandonou nesses momentos? Né? Por que você não estava ali comigo? E aí essa entidade responde para ele e fala: mas esses momentos eu não te abandonei. Você só vê duas pegadas porque eu estava te carregando no colo. Eu não estava do teu lado, mas eu peguei você no meu colo e eu te carreguei. E às vezes, cara, a gente passa por determinados momentos, por determinadas situações e a gente entende que está sozinho, que não tem ninguém. Até porque às vezes você olha para as pessoas e você fala: não, eu não vou falar com o Cícero não vai saber o que falar para mim, não vai saber me ajudar, não vai saber me orientar. Imagina, ele nunca deve ter passado por uma situação igual a essa, como eu passei. Afinal de contas, esse problema é um problema enorme, um problema muito difícil. E às vezes você olha para teu marido, para tua mulher, para quem quer que seja, e você fala também: poxa vida, nem adianta falar com eles, eu vou resolver isso sozinho. E você acaba esquecendo que além dessas pessoas que você está vendo em torno de você, sejam amigos, sejam pessoas próximas, muito próximas, existe algo divino, algo sagrado, algo superior, que você também pode recorrer, né? Só que ele não vai sentar assim junto contigo, pedir um café e vai conversar com você. Ele vai se manifestar através da tua intuição, através da tua essência, através do teu eu mais profundo e vai trazer para você aquilo que é melhor. Só que muitas vezes a gente não confia. Fala: mas imagina, isso é só uma intuição. Por que eu deveria confiar nisso? Mas é justamente quando você confia nessa intuição, porque você sabe, porque você sabe que através dessa intuição vai vir algo verdadeiro, vai vir algo realmente precioso, vai vir algo realmente muito bom. Mas aquilo muitas vezes confronta com o que você gostaria. Você tende a rejeitar aquilo. Você tende a achar que aquilo não é verdade, que aquilo realmente não é o melhor. Que talvez o melhor seja o que você gostaria que acontecesse. Mas nem sempre o que você quer, as coisas são dessa forma. Veja, esse coxo provavelmente era muito mais fácil para ele, era muito melhor para ele. Talvez ele quisesse que as pessoas abrissem o caminho para as pessoas. Afinal de contas, ele é um coxo, uma pessoa que não consegue andar. Afinal de contas, ele tem um problema que a maioria das pessoas não tem aquele problema. O problema dele é muito maior em relação àqueles que estão ali. Mas ele não consegue passar, né? E ele gostaria, talvez. Só que, pô, para que eu vou pedir? Porque as pessoas estão ali, muitos curiosos, só querem ver Jesus, né? Só querem falar com ele. Não tem nenhum problema para resolver, às vezes. Mas aí surge uma oportunidade, cara. E essa oportunidade vai jogar ele para uma zona de desconforto, né? Poxa, você imagina, você pegar, levantar ele para o teto da casa, fazer um buraco lá no teto da casa, ou encontrar o buraco no teto da casa e descer ele ali pelo teto da casa. Isso gera um tamanho de desconforto, gera medo, porque afinal de contas na descida podia cair, podia se machucar mais ainda. Tem um problema maior do que o que ele já tinha. Mas ele aceitou isso. Ele entendeu e ele falou: poxa, né, eu vou conseguir. É o único jeito que eu tenho de chegar, né, para resolver o meu problema. Então ele se submeteu a isso, né? Ele aceitou aquela ajuda que estava ali, aquela intuição, talvez, como você trouxe nessa história, com tamanho conhecimento, profundidade, e foi colocado ali. E aí Jesus, né, como sempre, né, a tua fé te curou, cara. A tua fé te trouxe até aqui, a tua fé te curou. Então, cara, a fé realmente ela é capaz de mover montanhas, mas a gente não vê. E a gente precisa ter fé naquilo que está dentro de nós, naquilo que é a nossa essência, juntando com o que a gente falou. Precisa aprender a escutar isso, porque isso muitas vezes vem do nosso inconsciente. E na minha visão, cara, não posso estar totalmente errado ou não, o nosso inconsciente tem uma conexão muito grande com o que é divino, com essa essência divina que nós temos. Ali nós guardamos coisas de outras vidas, eu acredito, né? Ninguém precisa acreditar, isso é uma crença minha. Ali nós guardamos coisas dessa nossa vida atual, e ali estão os maiores tesouros
que estão adormecidos. Só que nós precisamos ir lá buscar esse tesouro, ter fé, né? Se abrir primeiro para eles, ter fé e poder realmente fazer. E às vezes, cara, eu não vou conversar com o Cícero, eu não vou conversar com a minha esposa, como eu falei, não só porque eu entendo que eles, na boa, eles nunca passaram por um problema desse e tal, a mesma situação ali, mas às vezes é porque eu sei, o meu inconsciente sabe que eles vão me falar aquilo que eu preciso ouvir. É o que a minha intuição está falando e eu não quero dar ouvido para ela, mas eles vão trazer aquilo que eu preciso ouvir. Entendeu? Então, a gente parar um pouquinho, dar um pouquinho mais de atenção para o nosso inconsciente, para aquilo que a gente tem lá dentro, cara. Porque o que nós temos lá dentro e que nós não temos consciência é o que nós temos de mais divino, cara, na nossa vida. Que isso, meu irmão. Eu vou complementar de uma forma bem genuína, de uma forma bem pura, cara, esse momento de hoje, com essa questão da fé, com essa questão do acreditar, e com a questão da gente escutar o que está no íntimo e voltado para a nossa essência. Ontem eu cheguei em casa, não teve gravação, eu tinha umas coisas para fazer da reunião de que eu participei, ontem não, na segunda. Cheguei em casa, tinha reunião, tinha que estudar algumas coisas, aí não teve gravação do podcast. E a minha filha tá de férias, estava com a minha sogra trouxe ela e a Camila ainda ia chegar do consultório. Aí ela falou, papai, eu quero um pastel. E eu moro em frente ao emissário, tem a tia ali, a tia Neg, tia Andréia, do pastel, que ela já conhece. Vamos lá. Só que antes, ela falou, papai, e as árvores? Aí eu falei assim, nossa, porque tem acho que uns 2 finais de semana atrás que a gente plantou 2 árvores aqui no emissário, né? Ah, eu cheguei Tinha a lá, ver. tinha as mudas, a gente pegou lá as mudas, fez o buraco, colocou as plantinhas, as árvores lá. E ali Legal. as árvores, papai. Eu falei, vamos lá, eu tinha esquecido. Eu falei, vamos lá, filha, vamos ver como que elas estão. E aí fomos até as árvores, cara. E a atitude dela foi incrível, cara. Foi incrível. Ela foi na que ela. Uma foi ela fala que uma foi ela e outra foi o papai, no lugar da irmã, né? Que a irmã tava filmando. Aí ela foi, cara, assim, a árvore é pequena, é bem fininha ainda, tal. Ela foi lá e deu um beijinho nela. Aí foi na outra e deu um beijinho e conversou ali com a árvore. Cara, aquilo dali me encheu de energia, de gratidão, de. Acho que eu já falei isso em uma live ou em algum momento. A gente hoje convive muito com o aparelho celular. E quando acaba a energia do celular, quando está acabando descarregando a bateria, a gente conecta o celular a um cabo que está ligado à eletricidade e abastece essa carga, né? Dá essa carga para essa bateria. De tempos em tempos, cara, a gente tem que recarregar as nossas energias. E se você se sentir à vontade, converse com as árvores, abrace as árvores, porque também está mais que comprovado que elas são vitais, que elas são elementos fundamentais para toda a nossa existência. Porque uma coisa é fato: se acabar as árvores, a natureza, a floresta, tudo se acaba. Tudo se acaba. Esse ecossistema depende disso. Esse animalzinho que estava aí no seu colo, existe muitas outras espécies que, se acabarem com eles, as árvores também não sobrevivem, porque elas fornecem o fruto que nos alimenta, que alimenta os animais, que os animais replantam esses alimentos em algum momento, só pelo esse movimento. E se morrerem esses animaizinhos, tudo se acaba também. Mas, se a humanidade morrer, todos nós, tudo permanece. E talvez muito melhor do que esteja hoje. Então, é nós que precisamos se carregar dessas energias que são verdadeiras, né? Então, o fato da minha filha ir lá, segurar a árvore, dar um beijinho nela, ela deixou isso bem
bem mais fortalecido em mim, né? Esse convite da gente não precisa ficar inventando, não. Faz o que é simples. Sai um dia descalço, pisa na É, grama. Sai um dia exatamente. descalço, caminha na praia, põe o pé na água. Isso aí. Ontem a gente estava treinando um baita frio, cara, um baita frio. Dia inteiro de reunião. E aí fui treinar com a galera. Um baita frio, um ventinho. Só que quando terminou, um dos nossos amigos, o Fábio, falou assim, cara, ainda bem que eu vim. Pô, recarregou nossa energia, eu dormi relaxado, eu sou um novo cara hoje. Então tem coisas, cara, que tá muito mais simples do que a gente imagina. Deixa ser carregado por essas pegadas. Se você não tá aguentando o fardo, sempre tem um sirineu para ajudar, para carregar a cruz, né? Então, começamos assim, nessa quarta-feira, véspera de feriado. Bora. Meu irmão, amanhã, quinta-feira, a gente vai para Socorro, eu e nossa família de manhã, então provavelmente a gente não consiga fazer a live, que eu vou sair bem cedo. Mas na Tranquilo. sexta-feira voltamos, pode ser? Sexta-feira estamos aí, cara. Tranquilo. Isso aí. Então, avisando já o pessoal que assiste essa live. Amanhã não teremos, mas sexta estamos de volta. Se Deus quiser. Fechou? Deixa eu bater aquela nossa foto. Com Vamos ver. certeza. Foi. E Meu alguém irmão, um também. excelente dia. Gratidão Pra pela sua você vida. também, cara. Um ótimo dia, bom trabalho, um ótimo feriado, boa viagem, né? Vamos com Deus. Beijão Amém. pra todos aí, cara. Valeu. Beijo daí E pra Déia, pros, aqui já. pros seus filhinhos. que acordou, tava no maior ronco, acordou. Dá tchau, Xaxá. Ah, ela tá dormindo. Ele tava dormindo Tchau, já. tchau. Valeu, meu irmão. Beijão. Valeu, Tchau, tchau. tchau.